Aí nós temos um vintenzinho de cobre, datado de 1698. Então, uma pecinha em cobre, no valor de 20 réis, que foi cunhado na cidade do Porto, em Portugal, por isso os pezinhos em volta do valor, que eram destinadas aí à circulação na Angola. Mas por decreto de Dom Pedro II de Portugal, essas pecinhas foram enviadas também para o Brasil, para circular aqui, uma vez que faltava numerário em circulação. Então, oficialmente, essas moedas também fazem parte da coleção brasileira. Aqui do outro lado a gente vê o brasão português com a legenda, e a pecinha está em razoável estado de conservação. Ela está um pouco porosa, isso talvez em função de ter ficado enterrado por algum tempo, né? Isso às vezes acontece. Mas enfim, está com a legenda inteira, a data, todos os pormenores aí visíveis, então dá para classificar e entra na coleção, já que é uma pecinha que é meio chatinha de se encontrar. A gente tem um bonito e grande 960 réis do Império do Brasil, datado de 1825. Então, uma pecinha grande de prata, cunhada no Rio de Janeiro, como a gente pode ver aqui pela indicação da letra R. Uma pecinha que varia entre 26 até 30 gramas de prata. Então, aí o maior valor que tinha em circulação em prata no período. Aí o bonito brasão imperial, e a gente consegue aí, com uma boa lupa, ver pequenos vestígios da moeda base, né? Ou seja, esses 960 réis geralmente eram recunhados sobre moedas que estavam em circulação no Brasil. As que mais abundavam, no caso, aí eram os 8 reais espanhóis. Então, a maioria deles aí, a base da moeda é os 8 reais espanhóis, que se transformam em moedas brasileiras com uma nova cunhagem. Então, duas moedas em uma. Aí a gente tem um vintenzinho de cobre do reinado do Dom Pedro I. Então, uma moedinha que circulou no reinado do Dom Pedro I e também em parte aí do reinado do Dom Pedro II. Aqui abaixo a gente vê a data, 1828, logo depois a letrinha B, indicando que foi cunhada na Casa da Bahia. A pecinha não está muito bonita, mas ela tem todas as características necessárias para classificação. Então, as tulipas, os florões, todos visíveis, possíveis ser contados e classificados. Aqui do outro lado, o bonito brasão imperial. Então, se tratando aí de uma pecinha da Bahia que é um pouquinho mais chata de achar, mesmo não estando em perfeito estado de conservação, a gente acaba deixando na coleção. Aí a gente tem um grande 80 réis de cobre, datado de 1828 e cunhado no Rio de Janeiro. Então, pecinha aí do Dom Pedro I. Ao centro aí a gente tem um carimbo geral de 40, carimbo um pouquinho estranho aí, né? Mas enfim, o carimbo geral de 40, e aqui do outro lado o brasão imperial. Pecinha grande, aí elas variam entre 25 e 30 gramas de cobre, elas são serrilhadas e era o maior valor em cobre que circulava no momento, né? No período, esse aqui era o maior valor em peças de cobre. A nível de comparação aqui, ó, colocar ela junto com o menor valor que circulava na época, com 10 réis, né? Então a gente vê a grande diferença de tamanho, uma vez aí que o peso também estava relacionado ao seu valor facial. Aí nós temos um bonito bronze do Brasil Imperial. Então esse aqui é um 20 réis em bronze do reinado de Dom Pedro II, como a gente pode ver aí ao centro a efígie do próprio monarca. Logo abaixo a data, 1869, e aqui do outro lado aí as armas do Império, juntamente com o valor facial de circulação. Essas pecinhas de valor pequeno muito circularam, sempre difícil de achar aí em bom estado de conservação. Esse aqui está bem bonito aí, com todos os seus desenhos bem preservados, né? A gente pode sempre dar uma olhadinha na coroa aqui em cima, que é o primeiro lugar que se desgasta, e aqui do outro lado aí a orelha e a lateral da barba aqui do imperador Dom Pedro II. Aí nós temos uma moedinha de um cruzeiro de 1974. Assim, é comum de circulação, tem várias marquinhas de circulação, né? O estado de conservação não é dos melhores do mundo, mas chama atenção aí o cunho entupido na palavra cruzeiro, então o cruzeiro ali está sem a letrinha O. Uma boa lupa ali você vê uma certa sombra, né, da letra, mas ela de fato não aparece, né? Não tem o relevo. Não é algo raro, difícil, impossível de se encontrar, mas é algo que logicamente é interessante, né? Isso é um problema durante o processo. Alguma coisa acabou obstruindo ali o lugar da letra O e ela acabou não saindo na moeda cunhada. Então, para quem gosta de erros, aí um prato cheio. Algo bem interessante, legal e bem evidente.
Aí nós temos um bonito 50 centavos de 2019. Então, moeda corrente do real aí, chama atenção a letrinha A aqui. Essa letra indica que ela foi cunhada na Holanda. Então, teve uma licitação, as pecinhas foram feitas fora do Brasil e recebeu a letra A. Se numa próxima licitação uma outra empresa ganhar e passar a fazer moedas brasileiras, vai ter a letrinha B. E C para outra casa e assim sucessivamente. Então indica aí que foi cunhado num lugar diferente do habitual. Não é uma moedinha feita no Brasil. Existe no valor de 50 centavos e de 5 centavos atualmente aí circulando com essa letrinha A. As demais todas nascidas aqui mesmo. Aí nós temos uma moedinha de R$1 de 1998, o primeiro ano que saiu as moedas bimetálicas, ou seja, tem dois diferentes tipos de metais aí separados na montagem da peça. Essa aqui do primeiro ano de 98 e também no ano seguinte, 99, elas possuem um material diferente das que a gente tem atualmente circulando. Então elas têm o miolo de níquel e o aro de alpaca. Então por isso que elas têm uma coloração um pouco diferente das demais. São metais mais nobres. E as atuais aí são todas feitas de aço inox. Muita gente até às vezes acha que é falsa pela cor diferente, mas são pecinhas verdadeiras, autênticas, são assim mesmo e são diferentes pelo tipo de metal empregado na feitura delas.